Esse é mais um KDCast, aquele episódio especial no domingo, onde a gente fala de muitas coisas interessantes, culturais e altamente produtivas. Totalmente. Pra enriquecer a sua semana. Fique rico. É tipo a Telex Free da sua semana isso daqui, velho. É praticamente isso. Exatamente. Você tem grandes oportunidades abertas De fazer dinheiro sem ter trabalho, tá? Você só vai ter que pagar pra trabalhar, tô brincando. Só que não, né? Eu tô de blusa de frio porque essa cidade é realmente maluca. A mudança climática de Curitiba, a gente... Toda cidade diz isso, né? Todo mundo assim, aqui o clima da minha região é muito louco, tá frio. Tirando o pessoal lá do Equador. Não, em Goiás não fazia frio. Em Goiás era um dia de inverno por ano. E mesmo assim, não. Aí já tava com um monte de goiano dizendo, não, aqui o clima é muito doido. Tem um dia no ano que faz frio. Toda cidade fazem isso. Toda cidade, pessoal. Toda cidade é especial. Em toda cidade o clima é louco. Mas Nunca eu falei vi. da minha blusa, entendeu? Pra Por quê? entrar no assunto que eu li hoje, que eu achei muito fofo. O Dos quê? ambientalistas australianos fazendo uma campanha no mundo inteiro pra quem tricota mandar suéter de tricô pra pinguinzinhos azuis. Eu não entendi isso. A lógica desse negócio é que os pinguins, eles são contaminados por petróleo. Isso. E aí tem dois riscos da contaminação. O primeiro é que eles perdem o isolamento térmico que o pelo deles dá pra eles. O óleo Exatamente. atrapalha o óleo próprio deles, Exato. né? E tem também o fato de que ele vai tentar tirar o petróleo com a boca e ele é contaminado. Exatamente. Mas como que coisa de tricô vai proteger pinguim? Eu queria muito entender isso, tá? É porque é quentinho. E Não, aí não é. o Não, óleo eles vai estão em ficar- água gelada, o treco fica molhado, não adianta, não isola nada. O negócio é que o óleo que ele passa no corpo, né, que os patos fazem isso, tipo assim, impermeável. Deixa o bicho impermeável. Aí a água gelada não chega Não na importa, pele. é bonito. Não, e Pensou, depois? um bichinho de suéter? Ah, não, gente, é lindo. Aquele negócio fica socado de petróleo também. Não entendo isso. Não, mas tá? segundo os cientistas, salvou a vida de 400 e tantos pinguins e funciona, tá? Não questione. Tudo bem. Se você sabe tricotar, ajude um pinguim australiano. Pensou o suéterzinho pequenininho? Oh, que bonitinho. Agora, uma coisa que não foi bonita, O que eu quê? preciso mencionar aqui. Diga. A gente tá voltando, você sabe, o lance do Eduardo Paes. A gente tava voltando do supermercado e eu vim comentando com o Leon. Teve aquela greve dos garis no Rio de Janeiro. Não, cara, o pessoal do Rio de Janeiro aí, ó. A cidade tinha quase um corcovado de lixo na cidade, né? Foi só na cidade do Rio, né? Foi um Não problema afetou municipal. Volta Redonda, né? A grande metrópole do estado do Rio de Janeiro não foi afetada. Então tudo bem, entendeu? Enquanto Volta Redonda, o coração do Rio de Janeiro não tiver sob problema, Você a gente tá feliz. tá tudo tranquilo. Não importa que a capital esteja. Não, é porque Volta Redonda fica lá perto. Se aumentar demais o lixo do Rio, eventualmente vai chegar lá também, entendeu? Os garis, a prefeitura deu um aumento pra eles, que o salário deles ia ser um pouco mais de R$800. E eles queriam que passasse um pouco dos 1.000, né? E teve a briga lá, você ficou acompanhando, foi uma das Os assuntos caras mais importantes da semana. Não passa mais de 1.000 salário dos caras? Não, agora... Os caras com o merecem receber muito mais que isso, cara. Com certeza. É E tipo a assim- greve deles mostrou isso, porque a cidade ficou atulhada de lixo, porque o brasileiro é muito sem educação. O brasileiro joga lixo no chão mesmo por pura falta de respeito ao próximo. Aí eu vi a notícia que o Eduardo Paes, no meio dessa confusão toda, foi pego jogando Não, lixo. esse vídeo é passado. É passado. Esse vídeo Tá. não foi nesse momento, mas foi divulgado nesse momento. Ele estava num evento político comendo uma frutinha e ele arremessou a frutinha e a imagem não mostra onde a frutinha caiu. Agora, o que eu achei engraçado, que eu queria comentar aqui no KDCast, foi a nota-resposta que a prefeitura deu. Porque o Eduardo Paes disse que não lembrava para onde ele tinha jogado a frutinha. E a imagem realmente não mostra isso. Mas aí a nota dizia o seguinte, que como ele não lembrava, ele poderia ter jogado para acertar uma lixeira. Isso é, tava um evento lotado de gente. Ele, tá no meio de uma multidão, ele vai jogar para acertar a lixeira. Ou, o que eu achei mais bizarro, ele teria jogado para que um assessor fizesse o descarte adequado. Tipo assim, fulano, pega minha maçã babada, puf! Não, é tipo aquele negócio de rei africano, sabe? Que ele, tipo assim, que tem alguém andando na frente jogando pétalas pra ele andar, entendeu? Aí tudo que ele vai jogando no chão tem um assessor que fica atrás catando as coisas. Pra ele não ter que fazer nada, eles puseram entendeu? na nota isso com a maior naturalidade, como se fosse uma coisa super puxa vida, né? Tem um assessor que descarta restos de maçã.
Tem um cara responsável por andar atrás do Eduardo Paes, pegando no chão tudo que ele joga, entendeu? E dando a finalidade certa. É igual quando você sai com o seu cachorrinho pra passear, entendeu? Ele vai fazendo sujeira, você vai tirando atrás da caca. Tem um assessor pra fazer isso com o Eduardo Paes. Não, porque a gente faz essas piadas aí. Tem gente que leva muito a sério, né? A gente falou um negócio lá de Portugal ser árabe. Nossa! Não, porque a gente recebeu de xingamento. Portugal não é nova Maitê Proença. Nunca mais isso. Não, isso que é engraçado, o pessoal não percebe o racismo. Porque se eles consideram ser chamado de árabe ofensivo... É porque é racista. Não, árabe não é ofensa não, tá? Você chama... Árabe é só uma etnia, tá? Você pode me chamar de qualquer etnia no mundo que eu não vou ficar ofendido. Tá? Se você ficou ofendido porque te chamaram de árabe, se é em português, desculpa, tá? Que provavelmente o grupo que mais contribuiu pro DNA do português contemporâneo foram os árabes. Então, o que acontece? Se você se sentir ofendido... Não, aí o pessoal me veio com a resposta... Você é racista. O pessoal veio com o argumento de que, não, porque foi num contexto de guerra, eles não se miscigenaram e logo foram expulsos e blá blá blá. Não existe isso. O domínio árabe, se você contar lá os anos de domínio romano na península, quando eles dominaram lá o norte, coisa e tal, se você contar em anos, você contar a partir daí o domínio romano, se você contar em anos, em séculos pelo menos, os árabes dominaram a península por mais tempo que os romanos. Não, e isso fica vestígio na linguagem e tudo mais. E tudo. Caramba! Você reparou que o português tem um tanto de coisa de árabe, assim? Eu não sei. Mas é engraçado esse negócio, né? Assim, em alguns lugares da Europa, eles realmente são mais restritivos. Que é o caso, por exemplo, da Crimeia, que tá no pivô da guerra da Ucrânia agora. Tá tendo guerra na Ucrânia agora. Agora, sem piada de mau gosto. É legal fazer piada de mau gosto, o pessoal xinga. Aí você fica meio... Você sente falta de vez em quando não tem aquele cara que fica revoltado, sabe? Eu acompanho todos de vez em quando você solta bobagem só porque você sabe que vai ter aquele cara que vai pirar nos comentários, velho. Vai pirar nos comentários. O que tem? Do que a gente tá falando? É da Crimeia. Você tá falando de hater ou você tá falando da Crimeia? Não, é da Crimeia agora, entendeu? Eu acho tão engraçado falar Crimeia, porque eu morei em Goiânia e lá tem o bairro, né? Tem o Crimeia Leste e o Crimeia Oeste. E toda vez que fala Crimeia, como eu não fui pra Ucrânia, eu lembro da Crimeia. A minha mente vai pra Crimeia de Goiânia. Não, o que acontece? É como se eu falasse em Belém e fosse pro Pará. Tá rolando agora uma pequena Guerra Fria. Que é tipo assim... Remember. Você sabe como é que era a Guerra Fria, né? Sim. Era quando a Rússia fazia cagada e os Estados Unidos fingia que não via pra não escalar, entendeu? Era mais ou menos assim. Tipo assim, todos os países socialistas faziam cagada, aí o Ocidente fingia que não via, que não era pra não ter risco de guerra atômica. Pra não ter risco... Não, exatamente. Então é isso que tá acontecendo agora. A Rússia invadiu um pedaço da Ucrânia, que tem ideais separatistas, que tem já uma autonomia e que tem uma maioria russa. Porque naquela época, você não sabe, aquela fazia parte da União Soviética. A União Soviética está... A Crimeia, né? A Crimeia e a Ucrânia. A Crimeia é um pedacinho, parece o Rio Grande do Sul. Exato. E fica no sul da Ucrânia. E ele foi um presente, a Crimeia foi um presente dado à Ucrânia pela Rússia. Não, a coisa é meio complicada, eu não lembro de todos os detalhes. Lá só tem russo. Porque, tipo assim, é incrível o tal do leste europeu. Depois do Solidariedade na Polônia... Ninguém quis saber mais do leste europeu. Acontecem várias coisas ultra relevantes no leste europeu. Teve guerra separatista, teve o Kosovo agora. Mas eu estudei relações internacionais. Sabe quantas pessoas que eu conheci que eram especializadas no leste europeu? Nenhuma! Todo mundo estudava árabe pra caramba, Estados Unidos, um monte de gente. Europa, uma galera que queria parecer importante. Eu fiz mestrado em estudos europeus, esquece. Então, aí o que acontece? Ninguém estudava porcaria do leste europeu. O leste europeu eu tô tirando aí a Europa, quando eu digo Europa Ocidental. Apesar de ter um tanto de coisa. Eu lembro que na época tinha acabado de acontecer, tipo, Kosovo, quando eu estudei, coisa e tal. Disso. Então, tipo, é importante, cara, o leste europeu. Só que ninguém saca nada. Mas, pelo que eu sei, o que acontece? Teve uma parada da Crimeia ter sido dada à Ucrânia por conta do pertencimento da União Soviética. Eu não sei como é que aconteceu. Mas parecia que fazia mais sentido colocá-la como parte da Ucrânia porque tinha continuidade territorial. Mas acontece que o grande problema disso tudo é que durante a Guerra Fria, durante a União Soviética, o Stalin resolveu fazer a política dele de remanejamento das populações territoriais. Ele fazia isso porque ele queria criar o bom homem
Russo. Não, bom homem soviético. Soviético, é. Você não tinha que ter... Os soviéticos, o pensamento socialista soviético, ele era contra o nacionalismo. Você não tinha um pensamento nacionalista, na verdade. Você tinha o pertencimento à grande União Soviética, que em teoria era o pertencimento a todo o movimento proletário mundial. Ele tinha a intenção aí de expandir a União Soviética, também o socialismo, enfim. Então ele tinha isso, mas tinha também a coisa clara de não permitir que minorias territoriais se organizassem para poder se contrapor ao domínio soviético. Mas enfim, aí ele espalhou a população pelo mundo inteiro, tirou a população da Crimeia, mandou para outros lugares, pegou a população russa e mandou para a Crimeia e fez isso com os países que faziam parte da União Soviética. Fez uma mistura. Exatamente. Aí acontece que hoje, depois, você tem o fim da União Soviética, a emancipação dos estados, a Ucrânia tá lá toda feliz, a Crimeia faz parte, só que tem uma minoria russa de 58%. Na Crimeia. Não só isso, mas com quase todos os países que saíram da União Soviética, você teve um movimento enorme para você poder rejeitar tudo que era russo, porque com essa migração também, o que eles fizeram foi com que as línguas locais morressem e o russo passasse a ser a língua falada nesse país. Mas com o fim da União Soviética, você teve um movimento oposto, você teve um movimento de reavivalismo das línguas locais. E a eliminação do russo, e a discriminação do russo. Então você tem um monte de minoria russa nesses lugares que vieram lá por conta de imigração forçada, que falaram, opa, como assim eu não posso falar minha língua? É o caso também da Crimeia. Então, na Ucrânia você teve também um movimento reavivalista, embora grande parte da Ucrânia, eu não sei como é que está a situação linguística lá agora, eu acho que ainda a maioria fala russo, não tenho certeza, mas eu sei que você tem um movimento reavivalista para se falar ucrânio de novo, ucraniano. Então você tem aquela minoria que tá lá, entendeu? E de repente você tem uma crise no país. Porque a Ucrânia queria fazer parte da União Europeia. Exatamente. Mas o governo se distanciou dessa ideia. Não só isso. Você teve um governo que foi eleito antes, que foi até aquele cara que foi envenenado e tal, que era um governo pró-europeu. Só que era um governo que estava governando durante o período da crise mundial, inclusive da crise dos Estados Unidos agora. Obviamente ele falhou miseravelmente e o opositor dele foi eleito. O opositor dele que era um cara mega corrupto, que era mais ligado à Rússia do que à União Europeia. Então ele anunciou planos para se unir mais à Rússia e abandonar a União Europeia, os planos de se integrar à União Europeia, e o povo pirou. E aí você teve um monte de manifestação. Aí o que acontece? O cara é tirado do poder, o país entra em crise, aí você tem aquela minoria na Crimeia, tipo assim... Ops. É agora! Então os caras meio que se revoltam, começam a tomar prédio público e depois eles recebem a ajuda da Rússia, que nega até agora porque eles preferem ficar com a Rússia, porque a maioria étnica lá é russa, entendeu? Em vez de você pensa na situação dos caras, esses são uma maioria étnica numa região, mas vocês são meio que oprimidos. Porque no contexto nacional vocês são minoria étnica. Então se você pegar a sua região, ou tornar ela independente, ou unir ela à Rússia, que tá ali do lado, doida pra subir o controle. Você entendeu? Com ela. E aí você não é mais minoria, entendeu? Essa que é a coisa. Então é isso que tá acontecendo. O que isso tem a ver com a gente? Grandes problemas, assim. Quer dizer, pior pra Europa, porque a Rússia fornece o gás pra Europa e há um risco ali de... Esse é o grande problema da Rússia agora. Tá todo mundo falando que isso pode ser um tiro no pé da Rússia. Primeiro, porque ninguém entende a lógica territorial nessa situação. Porque a Rússia não ganha muito em ter a Crimeia. Depois ela tá arrumando problema na Europa. É o seguinte, quando a Rússia arruma problema no Cáucaso, como teve a situação lá agora, foi que da Geórgia, que ela interviu e tal... a Europa não está muito interessada. Mas quando você está no quintal europeu, entendeu? No leste europeu, num país que potencialmente poderia fazer parte da União Europeia, aí você está tendo problema com a Europa. Mas o que tá acontecendo? A Europa se tornou dependente da Rússia para petróleo na última década de uma certa maneira. Só que a Rússia está se mostrando agora com essa invasão que ela é um pouco volátil, que talvez ela não seja um parceiro, tipo assim, estável o suficiente para a Europa poder depender dele. Então isso que muita gente está dizendo que pode ser um tiro no pé estratégico da Rússia, porque está mostrando uma instabilidade diante da Europa, que é um parceiro essencial. Então isso pode causar um movimento para que a Europa comece a diversificar outros parceiros para depender para fornecimento de energia. Procurar outras situações, coisas, por exemplo, algum tipo de fornecimento de energia que hoje pode ser caro e pode não justificar a ponto da Europa preferir o fornecimento de petróleo da Rússia, fornecimento de gás, enfim,
eles podem trabalhar para que no futuro isso se barateie, para que eles não tenham que depender da Rússia. Então, mas a curto prazo, no momento atual, é um risco de... O gás já subiu pra caramba, já teve uma alta. E outro detalhe é que a Ucrânia é a terceira produtora mundial de trigo e milho. Então o preço dos alimentos também subiu. A Ucrânia, tipo assim, é o terceiro, acho que, de produtos agrícolas no geral. Tipo assim, é muita coisa. Os bichos plantaram tudo, cara. aí, tipo assim, eu acho que é uma coisa assim, é o terceiro, quarto, quinto de grau. De trigo é uma e coisa milho, eu sei muito, que é o terceiro que eu li. Então, tipo, a Ucrânia é importante nesse sentido. Então o preço de tudo vai subir. Mas acontece, o problema é agora o que os Estados Unidos e a União Europeia vão fazer para garantir a estabilidade da Ucrânia, que não é a Crimeia. Porque o que acontece? Eles têm instituições democráticas mais ou menos bem estabelecidas para poder tomar conta do país, não deixar o país, tipo, explodir uma guerra civil, por exemplo. Mas eles não têm a grana para garantir que o país não vá quebrar financeiramente. Então os Estados Unidos e a União Europeia vão ter que entrar com algum tipo de ajuda já aí. Já ofereceram dinheiro. Para a Ucrânia não E o Obama implodir. levou as tropas para Polônia. Isso que está deixando o pessoal preocupado com o risco de guerra. Porque tem tropa americana lá na base da Polônia, que é o país vizinho com a Ucrânia. Porque a Polônia é membro da OTAN. Tipo assim, a OTAN é vizinha da crise. A OTAN tá ali do lado, cara. Mas então, sinalizaram que não vão entrar. Entre as tropas russas na Crimeia e as tropas da OTAN na Polônia, tem uma Ucrânia, entendeu? Esse que é o problema. Então, eu não sei, não vai ter guerra, velho. Não vai ter. A grande situação aí, a grande questão é a gente entender qual vai ser a posição, qual vai ser o resultado para a Rússia disso tudo. Como que a Rússia vai ficar no cenário internacional depois disso? Se ela vai parecer a namorada esquizofrênica da Europa, entendeu? Ou se o Putin vai sair fortalecido de alguma forma, na barganha que ele fizer com os Estados Unidos e com a União Europeia para estabilizar a situação ucraniana, se ele vai conseguir alguma coisa mágica para ele parecer um líder mundial que conseguiu resolver o negócio. Estabilizar. Ou se ele vai ser só o cara louco. Então, é isso que tá acontecendo agora. Para de balançar a mesa. Porque eu tô pensando, eu tô... Agitado, né? É porque minha cabeça tá produzindo... Mas eu preciso encerrar esse KDCast, senão ele não vai ao ar hoje, porque subir o vídeo no YouTube leva tempo. E eu acho que a gente conversou sobre... O pessoal tava querendo muito saber sobre a crise na Ucrânia e tudo mais. Vamos lá. A crise na Ucrânia, resumo. Cara envenenado, mas é eleito, quer se unir à União Europeia. Entra a crise dos Estados Unidos, crise para todo mundo, crise para a Ucrânia, ele não consegue fazer nada no país. Aí ele sai, aí o opositor dele pró-Rússia assume, que é extremamente corrupto. Aí o opositor dele diz que o país vai se unir à Rússia. Aí o povo que é pró-europeia pira na batatinha. Aí eles destituem o cara de um jeito que não é muito constitucional, não é muito legal. A situação toda entre crise, aí o pessoal da Crimeia, que é de minoria russa, que foi para lá na época da União Soviética, porque o Stalin mandou para lá, vira assim, beleza, independência. Aí a Rússia fala, beleza, vou ajudar. Aí a comunidade internacional fala pra Rússia, o que você tá fazendo, Rússia? Aí você fala, nada. Não, eles estão negando até hoje, que tem 30 mil soldados russos lá, até hoje o Putin tá negando. Não, aí perguntaram pro Putin, não, mas tem gente lá com uniforme russo. Não, você pode comprar uniforme russo em qualquer loja. Ele falou isso, saiu da boca dele. E essa é a situação, e agora, aí o grande problema é que a Rússia fornece gás e petróleo pra União Europeia, e agora a União Europeia tá assim, putz, velho, o cara tá louco. Traiu. E os Estados Unidos tá assim, Rússia, vai embora. Não dá problema não. E fim da história. Então é isso, se você gostou desse... Vamos terminar? Sim, é isso. Então é isso, se você gostou, avalie o vídeo, deixa aí o seu joinha. E nós nos vemos no próximo vídeo. Sim. Tchau. Se inscreva no canal. Nada? Eu tenho que voltar pra editar o meu, eu tô ansioso. Então tá bom. Então, tchau, gente. Beijo. Beijo não, né? Mandar beijo. Não, beijo. Um aperto de mão. Um beijo do pâncreas. Tchau. Tchau.